Senhor presidente, senador Moca, meu caro colega Sérgio, eu queria cumprimentar os palestrantes, a pessoa desse companheiro do meu estado, Pedro Robério, no que diz respeito à iniciativa privada. E cumprimento os representantes do governo, a pessoa do doutor Ricardo e do doutor José Gerardo Fontelli. Quando eu, num determinado momento, presidente, conversava com o senador Sérgio, considerando o projeto 219 2010, que ele é relator, é um marco regulatório, nós discutíamos exatamente um caminho para que nós pudéssemos ter um encontro com o setor produtivo sucroalcooleiro do Brasil. O meu estado, eu vou tomar como referência, porque é o penúltimo estado da federação, mas ele sempre foi ousado, se tornou por muito tempo o segundo maior produtor de açúcar e de cana do Brasil, perdendo para São Paulo. O tempo passou, foi despertado interesses de outras regiões, começando por Minas Gerais, depois chega no Paraná, e agora estamos chegando também no Mato Grosso do Sul. Pois bem, o estado de Alagoas, que há muito pouco tempo, há algum tempo, melhor dizendo, ele tinha a sua base de sustentação econômica na cana-de-açúcar, era quem dava sustentação à economia do estado e, consequentemente, à vida do estado. Diversas unidades depois, com o tempo, foi se depreciando, presidente, e elas foram fechando. Eu ouvi com muita atenção o clamor, considero assim, doutora Maria Cristina, porque isso realmente nós temos ouvido também lá dos pequenos e dos médios produtores, de produtores de cana no meu estado, que praticamente está em fase de extinção lá, porque, infelizmente, e eu achei interessante, por exemplo, a exposição do representante, doutor Ricardo de Guzmão, e eu dizia aqui para o doutor Sérgio, senador Sérgio, a coisa está boa. Acho que está havendo uma reclamação desprovida, porque o governo está fazendo tudo. E, logicamente, eu não sei como é, que só agora me assustei quando o Dr. Antônio me falava que mais de 40 unidades industriais só na região de São Paulo fechou. Dezenas de industriais do setor estão na recuperação judicial. E o que é isso? É incapacidade, é incompetência dos que cuidam do setor, ou é falta de política pública para o setor? Falta de políticas que o governo... Eu me lembro muito bem quando o presidente Lula saiu como... Não ocupou o espaço, por exemplo, de embaixador. Saiu pelo mundo vendendo essa perspectiva, produção de etanol, e até nós dizíamos naquela oportunidade que aqui nós íamos virar o mundo do petróleo. A OPEP, teríamos que dar aqui uma sigla para o etanol que nós íamos, porque ninguém tinha mais capacidade de produção do que nós, e com especialidade, com a faixa territorial que nós temos, capaz de produzir. E me assusta quando os dados que aqui vieram
nos Estados Unidos, que produz milho, não tem cana, teve uma capacidade de produção extraordinária. Aí o Campos, que estava aqui, os Estados Unidos tem planejamento. Planeja as coisas para acontecer. O Brasil não planeja. Não tem planejamento. O setor sucroalcooleiro brasileiro, eu acho que ele tem tanta importância quanto qualquer outro setor industrial. Eu vejo, por exemplo, que frequentemente aqui chega para o conhecimento do Congresso Nacional e mais principalmente desta casa, o governo brasileiro, toda semana, aliás, de dois em 2 meses, ele renova os incentivos para preservar o emprego na indústria automobilística nacional e na indústria branca. E o setor sucroalcooleiro. No meu estado, por exemplo, o doutor Ricardo empregava mais de 200 mil pessoas. Mais de 200 mil pessoas viviam do emprego da cana-de-açúcar. Hoje, nós temos verdadeiros flagelos. A cidade de Maceió, por exemplo, que é a penúltima capital da República, é a 5ª capital em residências faveladas. Por quê? Porque o homem do campo, o homem que vivia cortando cana lá, na região da mata do meu estado, ele passou a migrar para os centros maiores e com especialidade para a capital, para viver na favela, na miséria. E eu conversava muito com o Pedro, que é um companheiro lá do meu estado, com relação à preocupação que todos nós tínhamos com o setor. Eu não fazia a imagem do setor em São Paulo, considerando, Moca, a qualidade das terras, a situação de condição de melhor plantar a cana. Em relação ao estado, ao Nordeste, por exemplo, onde você planta a cana nas encostas, nos elevados e no tabuleiro, com terras sem a menor, com pouca qualidade. E os investimentos realmente no setor, a meu ver, eles carecem muito da ação. É como disse o escritório, precisa ter um programa, um projeto de Estado e não de governo. Mas eu lamento profundamente, meu querido presidente Moca, dizer que nós não temos esse projeto nem de Estado nem de governo. Há algum tempo passado, existia um subsídio para atender aos pequenos produtores. Subsídio esse que fora extinto, praticamente acabou com o governo do presidente Lula, com aquela hipótese de que não era para dar dinheiro ao usineiro. E eu ouvi aqui o clamor da Maria Cristina, que plantam mais de 127 milhões, colhe, melhor dizendo, de toneladas de cana. Será que este setor, ou será que essa parcela da população que produz, que gera emprego, gera renda, gera riqueza, não merece nada? Está ali o BNDES que dá dinheiro para empréstimo. O Senado falou muito bem. Nós vivemos aqui um clamor terrível com os pequenos produtores que estão perdendo as suas terras. Porque eu nunca ouvi dizer, só aqui no Brasil é que se faz agricultura, que se produz alimento com juro de mercado. E muitas vezes até juro maior do que da iniciativa do banco privado. Daí, esse volume considerável de ações de execução. E a gente toda hora que pleiteia uma definição do governo com relação aos pequenos produtores de feijão, de milho, de arroz, de batata, enfim, de produtos de primeira necessidade. Mas o governo não tem como. Um dia desse, numa reunião com o ministro da Fazenda, nós praticamente dissemos que está precisando de ajuda o governo, porque ele contou uma história tão difícil
que não podia fazer com que os pequenos produtores que estavam com suas terras sendo penhoradas, aliás, executados e perdendo 10, 15, 20 hectares de terra, muitas vezes o cara ia lá, um oficial de justiça, para penhorar uma bicicleta, uma moto. Quer dizer, são essas coisas que a gente vê no setor primário do meu país. E diferente não tem sido no setor sucroalcooleiro, que era um setor pujante, e hoje, na verdade, ele está num processo de total declínio. E é preciso que tenhamos sorte, pedamos a Deus para que, daqui mais alguns anos, mais 40 indústrias de São Paulo ou em outros estados, agora mesmo conversava com o senador e perguntou, no Paraná, que é um estado pujante, ele disse, já 4 fecharam. No meu estado já tem mais de 20 fechadas. E muitas delas já no caminho da recuperação judicial. Como acabou de dizer o doutor Pedro, um grupo forte que tem Alagoas há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. Entrou no processo de recuperação judicial e recentemente foram decretadas sua falência. 5 indústrias, com mais de 40 mil empregados. Então, eu pergunto, o setor está bom? O que é preciso ser feito? Como é que nós vamos encontrar, quais são os caminhos? O governo que tem a responsabilidade de gerir o setor de energia, a energia alternativa, com etanol, com álcool, com o que for, infelizmente, nós estamos passando por algumas dificuldades estas que precisam ser localizadas e definidas, encontrar os caminhos. Ah, está tudo bem, está tudo ótimo. Às vezes diz, não, é porque o setor, muitas vezes, ele está querendo mais do que o que pode. Pede mais do que o que precisa. Não é por aí. Eu acho que, é como disse o Moca, eu também, Moca, tenho sido muito reticente com relação às nossas audiências públicas. Nós fazemos as audiências públicas, aqui vêm as pessoas com a melhor boa vontade, fazem a exposição, há interesse por parte dos senadores com relação às atividades produtivas do país e que, infelizmente, as coisas não continuam, não acontecem, não andam. Mas não andam por quê? Porque há uma série de entraves. Há uma série de entraves e eu queria, nesta oportunidade, cumprimentar todos que aqui vieram. Eu estava conversando aqui com o senador Sérgio. Precisa, Sérgio. E ele está disposto a fazer isso. Talvez até antes de encerrar o ano legislativo, fechar esse relatório desse marco regulatório do setor, para que a gente possa realmente ter uma política que atenda às necessidades do país e que eu imaginava a Moca, no momento em que surgiu o Proálcool, o etanol, que nós iríamos ser exportador, mas pelo caminho que estou vendo nós vamos importar. Já estamos importando. Não apenas a gasolina, que também dizia que nós éramos autossuficientes já na questão de petróleo, mas nós continuamos buscando bilhões e bilhões de litros de gasolina e também de etanol, aonde produz etanol com o milho, com a beterraba, e nós que temos essa vasta extensão territorial com capacidade de produzir bilhões de toneladas de cana-de-açúcar para produzir o etanol com menos custo, mas o custo do Brasil, infelizmente, é esse que nós vimos aqui. Então, eu queria cumprimentar a senhora por essa determinação e pela maneira como a senhora expôs, como se fosse assim um desabafo. É preciso, doutor Ricardo, que o Ministério das Minas e Energia, que é responsável por tudo isso, realmente reveja os parâmetros de ação para que a gente não possa realmente, amanhã,
ver o que está acontecendo. Cada dia mais uma usina fecha, cada dia mais empregados ou mais retirantes com uma foice de cortar-cana e um bornar nas costas pelas estradas das propriedades em direção às pequenas, às médias, às grandes cidades. Para quê? Para amanhã entrar no processo da marginalização, porque não tem como sobreviver nos grandes centros. Porque onde ele estava, infelizmente, não pôde continuar. Então, eu quero dizer aqui aos senhores que vamos continuar lutando por isso, vou continuar conversando com o Sérgio, vou continuar conversando com o setor, para que a gente possa cobrar do governo ações efetivas que, na verdade, pare com essa, vou dizer assim, um termo bem, com essa desgraça que nós estamos vendo no setor sucroalcooleiro do país. Que seja dado um tratamento ao setor igual ao tratamento que é dado aos outros setores industriais. Se está dando alguma coisa, que dê mais. Porque é para você manter o homem lá no campo. É quem produz o alimento. E nós não podemos viver sem que não tenha um alimento. Nós que vivemos na cidade, tem que depender daquele que está lá, no campo. Então, eu queria logo agradecer e, inclusive, cumprimentar a todos por estas manifestações que fizeram aqui. Eu confesso que, se for fazer formulação, nunca terminar. Eu confesso, particularmente, não estou satisfeito com as ações que o governo tem desenvolvido para atender o setor. Não estou. Ou então precisamos fazer uma reengenharia de tudo para ver onde é que está a incapacidade. É quem está quebrando, fechando, ou quem não tem ação do governo para que as coisas não aconteçam. Que evitemos que feche, que quebre. Porque isso não é gastos, isso é investimento. É a mesma coisa que dizer, não podemos investir muito mais em educação porque é gasto para o país. Não, isso é investimento. É a mesma coisa que manter o emprego na cidade é tanto quanto importante manter também o emprego na zona rural. E é isso que a gente está querendo que aconteça, meu querido presidente Moca. Vossa Excelência tem sido um dos guerreiros, batalhadores nesse setor primário. Apesar da sua atividade, da sua profissão de médico, mas você é mais agrônomo, técnico agrícola, preocupado com a agricultura do que com a medicina. Se eu estou falando em verdade, me corrija, porque eu nunca vi você botar um tensiômetro no ouvido para atender aqui a ninguém. Você vai me deixar mal com os meus colegas médicos lá no Mato Grosso do Sul. Mas eu lhe vejo toda hora agarrado com a picareta, com a pá, com a estrovenga, cuidando da agricultura do meu país, que é, na verdade, a fonte de desenvolvimento, de alimento, de renda e de bem-estar. Se a agricultura estiver bem, a população brasileira vai bem. Mas se ela estiver mal, as coisas não estão acontecendo daquilo que nós precisávamos. Por isso, eu faço um apelo a Vossa Excelência, como representante do Ministério das Minas e Energias. Se estão fazendo alguma coisa que eu disser, doutor, rapaz, não está faltando mais nada. Está tudo bom aqui. Faça mais. Porque isso que estava ali, que está aí, não atende e não está atendendo exatamente às necessidades do setor para que eles possam sobreviver. Eu queria cumprimentar mais uma vez e agradecê-los pela presença e vamos continuar conversando. Vamos continuar conversando com o Ministério da Agricultura, o Ministério da Minas e Energia, os setores produtivos, para que a gente possa encontrar um caminho para evitar uma catástrofe mais na frente. Muito obrigado.